Olá, caros e caras alunas do curso de Formação Pedagógica. Sejam bem-vindos novamente à disciplina Estágio Supervisionado 2 e hoje eu vou apresentar para vocês alguns documentos de estágio que são muito importantes para esse início de atividade. O primeiro documento é o anexo A, que vocês já conhecem, é o mesmo utilizado no estágio passado, e trata-se de uma apresentação que vocês levarão para o diretor da escola, solicitando autorização para fazer o estágio. É uma carta bem simples, que também servirá para a escola, para que ela possa se organizar no sentido de saber quantos alunos ela tem capacidade de receber. Outra ficha que temos é o anexo B, é a ficha de acompanhamento do estágio supervisionado, e nela vocês vão preencher o nome de vocês, a matrícula, e especificamente no quadro vocês vão elencar todas as atividades que serão desenvolvidas durante esta disciplina. Em toda a disciplina, vejam que não é apenas na parte da regência. Então, vocês irão colocar as atividades que compõem cada uma das unidades. Por exemplo, na unidade 1, vocês trabalharam a questão da identidade docente, professor reflexivo, quais foram as atividades que vocês realizaram no fórum, ou atividade avaliativa, as atividades que compõem essa unidade. Da mesma forma, vocês irão preencher a unidade 2, as atividades desenvolvidas, as aulas que vocês tiveram, na unidade 3, na unidade 4, da mesma forma. Lembrando que cada unidade tem a carga horária de 15 horas e vocês precisam preencher no quadro, na coluna que trata da carga horária. Por último, vocês vão tratar da regência, vocês vão ter que especificar aqui a regência, qual foi o dia que vocês ministraram aula, qual foi a carga horária de cada aula, e também vocês podem colocar uma carga horária destinada para a produção do relatório final, contando que todas essas atividades, todas essas tarefas que correspondem à disciplina, elas têm que contabilizar 100 horas, não pode contabilizar menos que isso, uma vez que a disciplina tem 100 horas aula. Tá? Aqui nessa última coluna temos a assinatura. Quem é que vai assinar a unidade 1? Que vai atestar que você esteve lá presente, você desenvolveu a atividade. Pode ser o professor mediador, aquela pessoa que acompanha diretamente o estágio, ou alguém do seu polo, do campus que você está aí matriculada, aquela pessoa que está diretamente envolvida com as questões do estágio. E lá na escola campo, a professora regente, que também é chamada de supervisora técnica, ela pode assinar o dia que vocês estarão ministrando aula, até porque essa professora ou este professor, eles têm que estarem presentes porque eles vão avaliar as aulas de vocês. Eles vão receber uma ficha, que mais lá na frente eu vou explicar, e eles precisam avaliar. Este outro documento, que nós vamos denominar de anexo C, está salvo como anexo C, é o termo de compromisso de estágio supervisionado. Ele foi aprovado por uma resolução de estágio do CONSUP número 122 de 2016, e ele vai regulamentar os estágios no âmbito do Instituto Federal do Maranhão, tanto no ensino técnico como no ensino superior, sendo o estágio obrigatório ou não. Então, ele é uma espécie de termo de convênio entre a instituição IFMA e entre a escola onde vocês realizarão as regências. Tá? Esse documento, vocês precisam preencher em 3 vias, porque uma via fica com você, a outra via fica na instituição onde você vai realizar o estágio, e a terceira via tem que ser entregue junto com toda a documentação que eu vou apresentar ao longo dessa disciplina, e ela deve ser protocolada junto com o relatório de estágio e os demais documentos. Então, é o termo de compromisso do estágio, vocês vão preencher aqui estágio obrigatório, o número vocês podem deixar em branco, porque aí a instituição, o setor responsável pode colocar aqui essa numeração. Nós temos o dado da instituição
de uma das instituições, que é o IFMA. Nós temos os dados aqui do diretor-geral, o endereço, o telefone, o e-mail. A parte concedente é a escola em que vocês realizarão o estágio. Então, vocês têm que se informar qual é o nome fantasia dessa instituição, se tem, a razão social, né, o nome dessa instituição, se é o IFMA Campus Imperatriz, o IFMA Campus Viana, ou a Escola Técnica de Caxias ou de outra escola, enfim, tem que constar aqui o nome da instituição, assim como o endereço. O CNPJ é importante que vocês se informem para também preencher. A inscrição estadual, caso tenha, é bem provável que muitas tenham essa inscrição estadual. O telefone da instituição, o e-mail também são itens que precisam constar aqui. O representante legal, quem é o diretor da sua escola, né? O cargo dessa pessoa é diretor-geral, diretor adjunto, né? Tem que ser preenchido. O supervisor do estágio, quem é? É o professor regente, é o professor da sua sala de aula que você vai assumir naqueles dias que você planejou aquele momento para estar com os alunos. Este é o supervisor de estágio. Tem que preencher com a formação técnica dele, o registro profissional, caso ele ou ela tenha. E aqui vem os dados de vocês, o nome completo, a matrícula de vocês no curso de licenciatura pedagógica e o preenchimento de uma dessas opções, né, que aqui é a graduação licenciatura. Aqui nós temos algumas informações sobre esse documento que celebra, né, um convênio com as instituições, e vocês têm aqui algumas cláusulas que vocês precisam ler para entender esse documento. Então, nós vamos apresentar logo algumas partes que precisam de um preenchimento mais rápido. Então, 1.2, né? O estágio supervisionado terá duração de 100 horas. Vocês vão preencher aqui as 100 horas, já tem aqui a data de início, 27 de janeiro, e a data do término, 27 de junho. Devendo ocorrer de segunda a sexta-feira, e vocês coloquem as horas e os minutos, né? Embora seja diferente a organização temporal aí do curso, mas vocês coloquem o horário que vocês estarão na escola, certo? Aqui nesses espaços. Voltando aqui, descendo mais um pouco, tem o item 1.8. As atividades de estágio deverão ser desenvolvidas conforme previsto no plano de estágio a ser elaborado em conjunto pelo estagiário, pelo supervisor e pelo professor orientador e ser entregue ao coordenador do curso até o dia. Eu sugiro aqui que se coloque o segundo dia de encontro presencial que vocês terão no IFMA. Então, vejam direitinho qual é a data aqui do segundo encontro e preencham para devolver o plano de estágio. Esse plano de estágio é o próximo documento, é o anexo D, que eu irei explicar posteriormente. Temos também a cláusula segunda dos encargos sociais, e no item 2.2, o IFMA ele assegura, né, o aluno contra acidentes de trabalho, através de um seguro. Vocês vão receber da coordenação do curso de licenciatura em formação pedagógica qual é o nome da seguradora que vocês irão preencher, o número da apólice e também a instituição que está concedendo esse seguro de acidentes, que é o IFMA. A cláusula terceira vocês vão ler também, são as obrigações da unidade concedente. No item 8º aqui tem a questão da concessão de bolsa, que não é o caso de vocês, não é um estágio remunerado, então vocês podem deixar aqui em branco. A cláusula 4ª do recesso também vocês precisam ler. A cláusula 5ª, obrigação do estagiário. No item 4, tem assim, entregar o plano de estágio ao coordenador do curso até o dia que eu falei para vocês mais acima, que seria o segundo dia que vocês terão de encontro presencial. Então, vocês leiam também aqui a cláusula 5ª, é importante que vocês conheçam quais são as obrigações dos estagiários. A cláusula 6ª, que vocês também possam conhecer quais são as obrigações da instituição. Tem também a cláusula 7 da rescisão. E, por último, a data que vocês vão assinar, a data
da assinatura desses termos de compromisso. Vocês assinam aqui, tá, nesse espaço. Nós já temos também aqui a assinatura do diretor-geral do IFMA e precisa também da assinatura e do carimbo do diretor da escola ou da direção adjunta da escola onde você fará o estágio. Só lembrando que serão 3 vias, conforme eu expliquei no começo deste documento. O outro documento, denominado Anexo D, é o Plano de Estágio Supervisionado. Como o próprio nome já diz, é um plano onde vocês irão descrever todas as atividades que vocês realizarão durante essa disciplina, desde a unidade 1 até as regências e o desenvolvimento do relatório. Eu sugiro que esse plano de estágio ele seja feito logo no primeiro encontro junto com o professor mediador. E vocês podem estar utilizando o plano da disciplina para estarem elencando as atividades que vocês irão desenvolver durante o estágio. Também vocês devem informar a graduação, que são as informações mais gerais, o período, o RG, CPF e todas essas informações aqui abaixo. Identificação também da parte concedente. Da mesma forma, lá do termo de compromisso do estágio, vocês vão aproveitar aquelas informações para estarem preenchendo aqui esse item 2. No item 3, nós temos a identificação do supervisor técnico do estágio, que é o professor regente, aquele professor, aquela professora que você irá substituir em alguns momentos para realizar a sua aula. Então, vocês vão preencher o nome desse professor, o CPF, caso não seja possível de ter o CPF, tem muitas pessoas que têm essas restrições, vocês podem solicitar o registro geral para colocar aqui nesse campo, também preenchendo com a formação dele, o cargo, o registro profissional se tiver, o telefone, o e-mail, e importante, datar e ter a assinatura desse supervisor técnico ou do professor regente. No item 4, vocês irão preencher os dados do estágio supervisionado, aí vocês já têm a data de início, dia 29/1, a data do término, a carga horária de 100 horas e a carga horária diária que vocês precisam colocar aqui. Também precisa especificar os dias do estágio, né? Se vai ser de segunda-feira até qual dia, né? Ou especificar aqui. Eu sugiro que vocês especifiquem aqui nesse campo qual o dia e o horário por conta de ser um curso com uma especificidade, né? Que acontece aos dias de sábado, mas vocês fazem outras atividades deste curso durante a semana. Então, eu acho bom vocês conversar com o professor mediador para especificar aqui o dia da semana e o horário. No item 5, nós temos aqui o planejamento. São as atividades a serem desenvolvidas e a carga horária. Então, nós temos aqui o campo para ser preenchido. Como eu falei lá no começo, eu sugiro que vocês vejam o plano da disciplina, que vocês elenquem aqui o que vai ser trabalhado na unidade 1, especifiquem o que vai ser trabalhado nessa unidade e coloquem aqui do lado a quantidade, né, na verdade, a carga horária que corresponde a essa unidade, 15 horas. Depois vocês vão preenchendo com a unidade 2, os conteúdos, as atividades, colocando também as 15 horas. Da mesma forma, vocês farão com a unidade 3 e a unidade 4. Quando vocês terminarem de colocar todas essas unidades, elas irão contabilizar 60 horas, sobrando então 40 horas para que vocês façam a regência, que vocês façam os diários, os registros das aulas e também que vocês produzam relatório. Então, vocês irão distribuir essas 40 horas restantes com essas atividades que vocês irão especificar aqui nesse campo. É importante que vocês saibam que todas essas atividades aqui, elas têm que contabilizar 100 horas. Não pode colocar apenas as atividades de regência, porque não vai dar nem a metade, ou se der, pode-se chegar a 50 horas, que não é o previsto aqui para a nossa disciplina. E vocês depois vão levar o conhecimento do professor orientador, da professora mediadora, para que eles possam assinar concordando, avaliando esse plano de estágio. Da mesma forma, o supervisor técnico, o professor,
ele vai assinar aqui concordando para ele saber o que vocês irão desenvolver. E, finalmente, a coordenadora do curso, que ela já colocou aqui a sua assinatura, no final ela vai dar o veredito em relação a esse plano de estágio, se vai estar aprovado ou reprovado. Lembrando que esse plano de estágio, eu sugiro que vocês deixem pronto no segundo momento, né, no segundo encontro, para que vocês possam, a partir daí, entregar uma cópia para a coordenação do curso, para que ela possa entender o que vocês vão desenvolver durante esse primeiro semestre, durante essas 100 horas. Por hora, pessoal, é só isso. Que vocês tenham compreendido do que se trata esses documentos, a importância deles, e eu me coloco à disposição para ajudá-los no que for necessário. Muito obrigada, desejo bons estudos e um início excelente de estágio para todos e todas.